Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais uma edição do Expressão Cult. Essa edição que vai ser muito bacana, porque a gente está aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, que está acontecendo no centro de São Paulo, na Galeria Olido. Fomos muito bem recepcionados, tanto pela galera da organização quanto pelos escritores, e a gente vai mostrar tudo o que rolou no evento. Então fica de olho aí para vocês conhecerem um pouco sobre como foi esse primeiro encontro dos escritores aqui no Brasil e aqui em São Paulo, na verdade, né? Só comentando uma coisinha, os links ficam passando aqui embaixo no decorrer de todo o programa. Então vai lá, curte, comenta, compartilha, mande sua opinião, que sempre vai ter alguém para poder responder vocês. Se eu não ver nessa semana, eu vejo na próxima. Então vamos dar uma olhada como foi esse encontro. E a gente acabou de ver a palestra do Sani, ele que estava falando muito bem, até dançou e cantou lá no meio da sua palestra, foi muito bacana. E eu queria que você contasse um pouco pra gente das diferenças culturais que você enfrentou quando você chegou aqui no Brasil. Diferenças culturais são muitas, mas o que me tocou muito, marcou muito, primeiramente a língua, porque porta de entrada, quando você não fala a língua da pessoa, vai ser difícil você tocar o coração dessa pessoa. Então, a primeira barreira, e através da aprendizagem de língua portuguesa, tentei quebrar essa barreira. Por isso que você está aqui comigo, a gente está se entendendo. Se compreende. Porque se não fosse isso, vai precisar um intérprete. Às vezes, esse intérprete não fala o que eu disse. Então, vai ficar Hoje, graças a Deus, estou conseguindo me comunicar com brasileiros e estou amando tudo isso. Você falou muito sobre educação, que você é professor, e você falou uma frase muito interessante, né? Professor é a arte de professar o seu conhecimento. E eu queria que você falasse um pouco, né? Você que dá aula na rede pública, né? Na rede da prefeitura, né? Que você dá aula, falasse um pouco das dificuldades que você enfrenta na escola pública da educação brasileira. Olha, como eu tinha falado na palestra, a dificuldade que o professor tem hoje não é ensinar. Que ensinar, a gente aprende isso na escola, nas faculdades, como ensinar. Porém, nosso problema é ensinar aquele aluno que não quer nada o que você está falando. E isso que é o problema. Por isso que os cursos que oferece, a formação que oferece outros professores, é um jeito de chamar a atenção, de conquistar a atenção desses alunos, fazer eles te dar ouvido. Porque uma vez que você, por exemplo, você está me ouvindo, assim que você vai me entender. Mas enquanto eu estiver falando e você está falando sobre outro assunto de seu interesse, aí a gente nunca vai ter compreensão. Isso é o problema que estamos tendo nessa rede pública de ensino. Em todos. A rede particular também está tendo esses problemas. Então, enquanto os professores não começaram a ter essa atitude de reinventar para poder conquistar a atenção dos alunos, a gente vai continuar tendo problema. E nisso, nosso nível de escolaridade vai caindo, porque não importa mais os alunos passam 6, 9 anos na escola, e se cada dia ele está na mesma redundância, não queira, não aprende, porque o que a gente está ensinando não é de interesse do aluno, ou que a gente não soube a maneira de levar aquele conhecimento ao aluno. Porque hoje em dia, tem conhecimento em todo canto, no laptop, no cell phone e tudo, mas a presença
de aquele mediador é super importante, muito importante, que é coisa que a gente não pode viver sem. Então, como a gente precisa um mediador, a gente tem que ser um mediador amigo do aluno, um mediador que entende a psique do aluno, que entende que por que o aluno não está querendo daquele jeito, a gente se reinventa uma outra maneira para poder conquistar a atenção desse aluno. Porque uma vez que você começar a me dar atenção, você vai começar a refletir no que eu estiver falando. Mas sem essa atenção vai ser zero. Então, por isso que eu trabalho nessa linha de brincar com meus alunos, a gente entra como se fosse uma brincadeira, deixar aulas mais lúdicas. No meio disso, você vai ver conhecimentos, habilidades vai acontecendo, porque eles aprendem ludendíssimos. Uma última pergunta, você falou um pouco sobre a educação infantil, sobre a literatura. Eu queria que você falasse um pouco dos impactos, pela sua vivência, dos impactos da literatura na criança. Como que isso contribui para a formação dela? Olha, sem literatura não haverá aprendizagem. Sim, porque a porta de entrada, se você quiser ensinar matemática, a criança tem que aprender a ler e escrever. Somente assim que a criança vai conseguir fazer cálculos que não soube, assim, conhece o texto ou interpretar o texto, jamais conseguirá resolver nenhum problema lógico. Isso é fato. Então, quando a gente conseguir de trazer nossas crianças, nossos alunos à literatura, aí tudo vai acontecendo. Porque quando você forma um texto dentro da logicidade, disse, é isso, a criança vai pegar. A pessoa vai, isso está querendo dizer isso. E essa coisa de trazer dentro da literatura não é só para aprender a ler livro. Primeiramente, a pessoa já começar a aprender a ler o seu mundo. E se compreender também. Isso. E esse a ler e compreender o mundo começa com a contação de história. É por isso que muitas crianças gostam da escola, ou gostavam da escola, assim, no ensino infantil, como na creche, tudo. Mas uma vez que entra naquele ensino fundamental, médio, começar a resistir, porque a gente começar a resistir, assim, mudar o modo daquele aprendizado que eles gostam. Alguns países hoje que a gente está, assim, dizendo como países desenvolvidos, onde a educação está andando bem, por exemplo, Suécia, entra na sala de aula, você vai ver, parece que todo mundo está brincando, é condição de história, isso. Dificilmente você vê alguém sentando naquela cadeira sem fileiras. Cada um muito ensina através de lavar. O professor vai entrar. Hoje a aula é lavar de prato. Como se lava o prato? Qual a economia de lavar o prato? Bem, isso. No fim da aula, todo mundo vai aprender a economia, aprender a texto, aprender tudo que precisa. Hoje é sobre cozinhar. Todos os alunos vão participar cozinhando. Vai economia na cozinha, como se economiza gás, como se economiza isso. Esse prato vai servir para quantas pessoas, isso. O aluno aprende tudo e vai embora feliz. Mas enquanto a gente debruça, é assim, tem que ser naquele jeito didático, tudo em bloco. Ele vai dizer, mas o que eu vou fazer com isso? Fora a imposição, né? Muitos alunos vão dizer, o que isso vai fazer na minha vida? Eu quero ser um artista, eu quero aprender a desenhar. E você está me ensinando quadrado 13. Porque ele não vê. Não tem chegando onde ele vai aplicar aquele quadrado de 13. Mas se você leva ele junto com aquela brincadeira, aquela aprendizagem, junto com o quadrado de 13, ele vai ver, é aqui que eu vou usar isso, ele vai prestar atenção porque é de interesse dele. Então a gente tem que ir reinventando, remodificando e quem sabe o poder público nos ajuda. Antes de formular esse currículo, consultam os professores, entendeu? Consultam os verdadeiros entendedores. Isso, porque a gente que está na sala de aula todos os dias, a gente sabe isso. Não adianta chamar uma pessoa que diz tem PhD nisso, mas não entende a praticidade do negócio. Aí vai dar errado, porque ele faz teoria, quando chega na hora de prática não tem. Aí é por isso que está tendo essa resistência. Nossas crianças sabem que precisam aprender, mas a gente tem que levar o conhecimento de uma maneira que vai ser muito interessante para eles, de uma maneira que eles gostam. Aí tudo vai ser show. Esse é o Sani aqui na WTV Brasil. E aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, o Isidro acabou de dar uma palestra, falou muita coisa interessante, teve muita relação com o público, né? O público participou da sua palestra. E eu queria que você falasse um pouco, algo que você bateu muito o martelo na sua palestra, é o quesito da imagem da África nos brasileiros, que é a coisa da pobreza, da fome. Como que a gente combate isso?
Bem, primeiro, né, sempre trabalhar na ideia de que a África ela não é simplesmente um país, né, é um continente. Então, sendo um continente, ou seja, o que acontece é que muitas das vezes a ideia ela tem sido distorcida por conta da mídia, da imprensa, né, e também porque assim dá-se uma ideia como se a África parasse no processo da escravização. Então, a África ela nunca parou, né? Ela sempre cresceu, né, e se desenvolveu. Tem até países subdesenvolvidos, no caso da África do Sul, tem a Nigéria, tem o Senegal, tem Cabo Verde, por exemplo. Camarões. Então, não só pensar a África como uma Somália, no caso, não é verdade? Então, e nós, do movimento africano, né, sendo imigrantes aqui no Brasil, estamos propondo isso ao público brasileiro, de maneira especial, os afrodescendentes, né, criar esse diálogo, estender, né, esse laço, fortalecer esse laço entre o africano e o afrodescendente. Porque o Brasil né, está diante de uma história, né, que, querendo ou não, até um certo ponto, parece que a África colonizou o Brasil com a sua cultura, mas só que ainda é uma sociedade que não se revê nela, né, e tudo por conta desses conceitos, né, e trazer essa ideia de que maneira, de que, ou seja, o africano também ele pode participar, né, nesse fortalecimento do conhecimento de resistência que o movimento negro já tem feito. Então, criar esse diálogo cada vez mais entre o afrodescendente e o africano. Com isso, é uma das formas de nós desmistificar, desconstruir essa ideia de África, né? Porque se você não conversar com um africano de fato e lhe dizer o que é a África, então você nunca vai saber. Ou seja, a sua ideia sobre a África sempre será baseada num livro, né? Ou num binóculo, e que nem sempre ela é real. E não é escrita por um africano também, né? Exatamente. Então, e nós percebemos isso, né? A própria indústria literária, né? Que vê-se que a maior parte dos grandes escritores africanos são todos brancos, né? Então, existem poucos escritores negros dentro dessa indústria literária, mas existem muitos escritores africanos, muitos e bons, né? Então, a partir do momento em que o afrodescendente e o brasileiro começar a buscar esses autores, né, trabalhar mais, porque hoje, por exemplo, eu falei um pouco da questão da literatura periférica africana, né, que é uma forma de resistência, né? Então, como pode um africano, eu sou africano e eu venho com uma proposta literária totalmente segundo as normas literárias do português. Então, por que eu não posso escrever, né, seguindo as normas literárias, né, do meu povo, né? Que é a questão, por exemplo, que as pessoas confundem, né, que é ter uma forma de poder menosprezar, que o africano ele fala dialeto e não fala língua, né? Mas fala língua também. Né? Por exemplo, o Umbundo, Kimbundu, Ganguela, o Swahili, o Zulu, são línguas no mesmo nível que o português, o Yorubá inglês, também, né? Yorubá, né? No mesmo nível que as línguas europeias, né? Então, e isso é uma forma de fazer essa resistência. Nós, como africanos, protagonistas e trabalhando, né, dentro de uma construção juntos com os afrodescendentes de uma história, né? Para não nos perdermos, né, na ideia de uma única história, como a Chimamanda sempre se refere, né, nas suas falas. Uma coisa que você falou que é importante nessa coisa da Chimamanda é que ela fala um pouco da história única, né? Que essa ideia da África como um continente só, como um país só, na verdade. Você é de Angola, certo? E você faz parte de um país que foi delimitado por não africanos. E como trabalhar com essas barreiras artificiais dentro da África? Bem, primeiro nós estamos a trabalhar, por exemplo, na questão de promover eventos, isso mesmo lá em Angola, né? Porque ainda nós nos vimos ainda, ou seja, o nosso olhar sobre o mundo, né, até um certo ponto ela também foi um pouco deturpado, né, por meio de uma cultura universal, né? Até a forma de governo, por exemplo, ainda é sob o olhar do Ocidente, né, e não sob o olhar de uma tradição africana. Então estamos trabalhando mais diante de uma reconstrução histórica tradicional, né? Então, quem nós somos, né? A partir da nossa oralidade, dos nossos mais velhos, consultando eles, para que eles, né, inclusive trazendo eles dentro de fala mesmo, em eventos, né, de modo para que a gente se recorda, né? Porque é uma questão de memória também, percebeu? Estamos falando ainda no quesito da África, mas você falou também do Haiti no meio da sua palestra. E eu queria que você explicasse um pouco essa coisa do Haiti, como você que é um africano, você vê algum brasileiro falando do Haiti como se fosse um país propriamente da África. Como que é isso para você? Isso é um grande equívoco de muitos brasileiros, né? Às vezes eu ouço isso absurdamente. E no meu ponto de vista, até um certo ponto, é uma forma de menosprezar os haitianos, como se eles não fossem, né, sul-americanos.
né, mas eles são sul-americanos, né, muito embora eles tenham, assim, são africanos por direitos ancestrais. Então, quando eu trato um haitiano como africano, né, até um certo ponto eu posso dizer que eu estou a menosprezar, que talvez tendo a ideia de que africanos, né, são todos países pobres, ruins, né? Então, né, a gente tem que passar a olhar aos haitianos como os afrodescendentes brasileiros. Eles são afrodescendentes. Então, eles não são africanos. Africanos são muito mais por conta dos, né, por direito ancestral. Então, eu acho que é uma fala muito equivocada que, como brasileiros, a gente tem que começar a tomar um pouco mais de cuidado ao referir os haitianos como africanos, né? Porque é uma das formas de poder diminuir eles, porque eles fazem parte de um país, ou seja, da América do Sul, que são os países subdesenvolvidos, entendeu? Ou seja, quando eu falo que eles são africanos, então estou dizendo que eles também não... Acho que você percebeu o que eu queria dizer. Esse é o Isdro aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, na WTV Brasil. Estamos aqui com a Sula, ela que é a diretora do centro. Conta pra gente um pouco da sua função um pouquinho. Bom, há 2 anos a Galeria Olido se transformou por um decreto Centro Cultural Olido. De 2017, onde eu era coordenadora, passei a ser a diretora do Centro Cultural Olido. E aí venho desenvolvendo vários espaços, até porque antes eu não tinha autonomia e hoje eu tenho autonomia para fazer a curadoria, fazer a contratação, fazer as programações dentro do que eu entendo como os meus projetos. Eu acho super importante ter esse trabalho, ou como gestora cultural, produtora cultural, é o meu papel também abrir as portas, né, para a gente receber e mostrar essa cultura que é maravilhosa, né? Antes de eu começar a trabalhar, sempre fui uma pessoa a África sempre me despertou uma certa curiosidade, né? E que até hoje eu não consigo entender algumas coisas, mas eu sou um tanto meu coração é africano, entendeu? Eu acho que é um sucesso esse evento também. Hoje foi um grande piloto, foi uma grande mostra do que futuras apresentações ou futura Literáfrica pode ter anualmente, e que a gente tem que aprimorar um pouco, mas hoje a gente percebeu que dá certo, é importante, os escritores, essa comunidade negra de africanos, abrir esse espaço para que eles possam mostrar os seus trabalhos literários. Acho uma pena ter 2 escritores negros na Bienal. Acho que eu tive vários aqui, poderiam ter vários lá também, mas enfim. Essa é a Sula, aqui na WTV Brasil. Estamos aqui com o Príncipe Otumba, ele que está trazendo, né, um livro para o Encontro Internacional dos Escritores Africanos. Eu queria perguntar para você qual que é a importância desse evento para a literatura africana, para São Paulo e para o Brasil. Esse encontro foi muito importante para nós. Como que eu falei na palestra, nossa tradição e cultura foi muito oral. E agora que nós próprios começamos a trabalhar em cima de escrito. Lógico que a gente já tem várias coisas escritas em outras áreas, mas principalmente na parte da religiosidade, religião africana, a fé dele, o que nós pensa, o que nossa ancestralidade pensa que não foi escrito. E esses livros, a filosofia e ciência de vida, é uma exposta para a sociedade que judia ou religião de matriz africana. Religião de matriz africana que aqui no Brasil sofre muita discriminação, preconceito. E lá na África, como é que isso funciona? Porque a gente tem a noção aqui do Brasil. E lá como é que funciona? Porque a gente tem o crescimento do Islã sendo muito forte. Como é que é lá? Lá também tem essas partes, mas nós vemos essa parte como se foi a parte do colonizador que quer dominar nossos irmãos, nossas famílias lá, através da exploração das riquezas que nós temos lá, porque no próprio país deles, se você vê, ele não é religioso, mas faz questão para que os nossos irmãos sejam religiosos. É uma forma de doutrinação e que nós descobrimos e nós trabalhamos em cima dessa parte que
quando ele trouxe a religião, não é porque ele gosta da gente, trouxe por questão de explorar o que nós temos. Então, e nós estamos descobrindo isso, e o povo está tendo algum resgate da nossa tradição, da nossa religião, e justamente isso que nós estamos fazendo hoje, não é dentro do continente, como também fora, e depois continuar dentro, que algumas pessoas também já estamos trabalhando em cima dessa questão de resgate da nossa tradição e cultura. E você que fez um trabalho de pesquisa, né, muito grande aqui dentro do Brasil, imagino, eu queria que você falasse um pouco como que é trabalhar com a ciência dentro de um país que não há investimentos para a ciência. São situações que a gente fala de ciência, na realidade, pela questão da natureza, já oferece algo para a humanidade. E nossa ancestralidade já fala sobre isso antes. Dentro do ponto filosófico dele, como ciência da vida. O uso de ervas medicinais, a consulta que ele consulta como se foi uma medicina para descobrir a depressão, para descobrir algum problema de saúde, e ele trata esses problemas através do culto. Tanta gente foi salva através do culto da depressão. Tanta gente foi salva ajudar na parte emocional, parte de sentimental. Porque algo que está faltando que o próprio curso descobrir e foi preenchido com o poder de natureza, que são os orixás. Então, o entendimento dos orixás, representado pela natureza e a espiritualidade, seria, se a gente entender bem isso, a gente vai conseguir resolver os problemas da ciência de hoje? Lógico, porque o poder está dentro da natureza. O estudo mostra isso todo dia. A maioria do problema de doença, até próprias ciências, busca pela natureza. A maioria do problema de saúde hoje em dia, resposta dele, vacina dele, está dentro de onde? Natureza. Então, por isso que a gente sempre fala que nossos ancestrais já falam isso, logo no passado. A ciência apenas está revelando aquilo que nossos ancestrais já falaram no passado, onde ele fala do cura, fala através do poder de natureza. Então, por isso que vem essa questão de Ifá, filosofia e ciência de vida, que ele já avisava antes. E que ajuda a humanidade hoje em dia é o quê? A ciência. Então, quer dizer, a humanidade já foi ajudada através do Ifá, através dos orixás, antes de própria ciência. Mas para facilitar essas questões, por isso a gente fala, é ciência de vida. Então você acredita, por exemplo, seguindo essa ótica, que então um pleno entendimento da natureza seria a resposta. Você sofreu muita crítica quando você tentou juntar o quesito da religião com a ciência no seu trabalho? Na realidade, na hora que a gente começar a mostrar exemplo do que nós tinha, através do uso de ervas medicinais, a própria ciência começa a concordar com o que nós falamos, aonde o público começar a concordar com nós. Quando eu falar de depressão, se você passar para ritual de obrigação no curso dos orixá, a ciência está dando um choque hoje, foi choque que você recebeu na hora que você recebeu a Genori, para acordar a pessoa. A ciência hoje em dia está colocando o choque como forma de curar a depressão. Algo que nós já fizemos antes. Muito tempo. Muito tempo. Ciência e religião aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, na Galeria Olido. E aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, estão aqui com o Marconi, ele que tem um projeto sobre teatro muito bacana que ele realiza lá em Moçambique. E eu queria, primeiramente, entrar nesse assunto do teatro, né? Mas acho que um assunto que eu gostaria muito de te perguntar, você que mora lá, você que vive há muito tempo lá, é sobre as relações de poder dentro da África. Porque aqui no Brasil a gente tem uma visão, né, que foi muito empregada pela mídia, que lá existem muitos conflitos entre as diversas tribos que existem dentro da África, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que funciona isso lá na África. Então, muito obrigado. Antes de mais, talvez clarificar uma coisa, porque esta visão globalizada do que está na África é
a mesma visão globalizada que eu tenho do Brasil. Quando estás em Moçambique e te perguntam sobre o Brasil, a ideia que tu tens é que o Brasil é um país violento, é um país do crime. E é este mesmo poder é essa mesma força que é usada pela mídia por algumas pessoas que mostram essa existência de conflitos em África. Mas é preciso perceber que a África não é uma tribo só. A África é um continente, é um conjunto de países. E dentro desses países existem um conjunto de tribos, existe um conjunto de realidades, existe um conjunto de culturas de país para país. Existem países, por exemplo, como o meu, que é Moçambique, que nós não temos essa coisa de conflitos tribais. Tem muitos países que não têm conflitos tribais. Claro, existem conflitos políticos, mas não conflitos tribais. E os conflitos políticos, eles resultam de um processo de uma democracia europeizada, em que nós tentamos ter um processo eleitoral baseado nos princípios eurocêntricos, baseado num princípio de aglutinação do poder, da maioria absoluta. Isso passa por uma esfera de conflito entre os Estados. Agora estamos a falar, por exemplo, de Moçambique, de Zimbábue, que acabou de sair da eleição, já tem lá um conjunto de conflito. Mas nós estamos a dizer que isso é uma coisa generalizada. Uma tribo ali deslocada, discutindo com a outra, não é uma visão geral da África, porque a África é um continente com muitos países. Então não se pode olhar para a África do ponto de vista global, genérico. A partir do momento em que nós damos a ideia de que a África é um continente onde há conflitos tribais, as relações de poder são muito fortes, estamos a ser nada mais, nada menos que adeptos do ostracismo epistêmico. Estamos a fazer uma coisa que é tentar juntar o diferente, porque cada país, Moçambique é uma realidade, África do Sul é uma realidade, Zimbábue é uma realidade, Namíbia, Botsuana, Malawi, todos esses países têm uma realidade diferente um do outro. Tal como acontece aqui, temos a América Latina, que é composta por vários países. Então eu não vou dizer que, porque o Brasil, a imagem que se passa na mídia moçambicana é de que o Brasil é conflituoso. Então toda a América Latina é de traficantes, é de ladrões. De malandros. De malandros, não é? Então é uma imagem que não corresponde à realidade e nem se pode usar de forma genérica, porque se formos a fazer uma introspecção, para fazer uma pesquisa, vamos perceber que talvez nem chegam a ser 2 países que estão numa situação dessas. Mas estamos a falar de um país, de um continente com mais de 20 países. Então, mais de um conjunto de países com realidades diferentes. Então não podemos generalizar conflitos localizados de algumas nações, que inclusive pode até não ser de várias nações. É um conjunto bem localizado que cria um conjunto de conflitos em volta do seu país e que não se pode generalizar para toda a África. No entanto, que em muitos sites de busca para onde a galera gostaria de viajar, em relação a países, a África vem como país. Isso é muito comum no site de pesquisas de viagem. Então eu imagino que esse quesito do como a gente vê o outro é muito complicado até hoje, né? Em todas as produções literárias. E eu queria saber como que na sua produção literária você conseguiu ultrapassar esse quesito, assim, de como olhar de uma maneira diferente sobre as coisas. Então, primeiro é que é preciso perceber a essência, por exemplo, desses sites de busca. Muitas vezes, eu gosto muito da internet, mas sou muito seletivo, ainda prefiro os meios tradicionais de leitura, porque quem coloca essa informação, de repente é uma criança, alguém que não tem conhecimento da causa, mas que está a desenvolver um projeto de marketing e coloca. E a gente vai buscar essa informação, adota como uma informação fiel e acaba pecando num conjunto de elementos. Agora, o que eu trago nesta peça, na verdade, é que eu trago a questão do ritual do lobolo, que é uma prática que acontece em Moçambique, como forma de trazer uma das pequenas partes da tradição moçambicana, porque Moçambique é um país multicultural, tem muitas tradições, tem muitos rituais, muitas práticas ritualísticas. Então não podemos olhar para Moçambique só como lobolo. Tem várias práticas, mas eu peguei uma sequer. E esta não se pode olhar como dizer é cultura africana, não. Embora seja uma prática cultural que acontece em Moçambique, no Zimbábue, na África do Sul, em Namíbia, em Angola, não faz disso uma prática universal.
E mesmo nessas zonas em que eu mencionei, nesses países em que eu mencionei, o mesmo lobolo é feito de formas diferentes. Então é preciso trazer as questões de baixo para cima para que possamos sair daí para outro nível de análise. Porque, por exemplo, é preciso que se saiba que existe uma coisa chamada lobolo. Já se sabe que existe uma coisa chamada lobolo. O outro nível é pesquisar sobre isso, como funciona, e descrever de uma forma muito mais aprofundada de como é que funciona. E isso vai trazer um conjunto de elementos que segregam valores para a própria cultura, tanto moçambicana, e para quem está interessado em conhecê-la. E você também tem muitos projetos na área do teatro, né? Como é que você desenvolve esses projetos lá na África, lá em Moçambique? Então, eu em Moçambique faço parte de um coletivo chamado ACITES, Associação Internacional de Teatro para Jovens e Adolescentes. A gente trabalha com várias estéticas teatrais. Faço parte também da companhia teatral Gungu, que é uma companhia que eu faço parte até agora. Já montei lá 2 peças como diretor. Tem um coletivo que eu fundei, que é Desconstruindo Tabus, que é através do teatro educativo, a gente vai fazendo, tentando quebrar os dogmas que foram colocados ao longo da história. O patriarcado? Exato. Nós vamos desconstruindo através de um processo de consciencialização e reflexão sobre as práticas culturais que acontecem. Então, através disso. E cá estou a desenvolver um projeto agora no LADICOR, Laboratório do Corpo Dramático da USP, a convite da Helena Bastos, que é uma pesquisadora, ela que fundou o Laboratório de Dramaturgia do Corpo, e que estou lá a trabalhar mesmo sobre o ritual. A minha pesquisa lá na USP é mesmo sobre o ritual. Também estou a fazer esse projeto lá. Então, por exemplo, o Brasil também tem muitos problemas, como você estava falando, políticos, assim como tem em Moçambique e em vários outros lugares da África. Talvez uma forma da gente combater isso seria talvez o teatro para jovens, por exemplo? Então, eu sou daqueles que defendem que a melhor forma de aprendizagem é se descontraindo. Se nós podemos, através de uma conversa, de um riso, poder trocar ideias, poder refletir sobre as coisas, vale a pena isso do que um modelo de educação que alinea, que impõe as pessoas a uma forma de pensar, a uma formatação. Através do teatro nós temos a facilidade de fazer com que a pessoa se identifique com os conteúdos que estão sendo trazidos à tona. A questão da violência, da segregação, a questão do racismo, a questão de todos esses conflitos sociais que acontecem, podem ser muito bem trazidos no teatro e debatidos de uma forma muito interessante, construtiva do que estar sentado numa sala, só ouvir alguém me dizer: olha, o racismo é isto. Quem disse que eu não sei? Eu sei, mas o que eu preciso fazer é trazer, através do diálogo contínuo entre as pessoas envolvidas, trazer esse problema acima e discutirmos entre nós, porque se tu me vens dizer, eu sei o que é que tu vais me dizer e eu vou me defender, mas se temos um processo de conversa, de diálogo, de negociação de forma teatral, o nível passa de imposição para um processo de negociação que é saudável. Esse é o Encontro Internacional dos Escritores Africanos aqui na WTV Brasil. Estamos aqui com a Marta, ela que foi uma das palestrantes aqui do Encontro Internacional dos Escritores Africanos, e ela que falou muito sobre a produção dos textos, né? Como é produzir um texto. E eu queria que você contasse um pouco como que é a sua produção, o que você considera essa coisa da escrita, da inspiração nas suas obras. A minha inspiração vem daquilo que eu vejo, realmente. Para começar, eu digo que eu não me considero uma escritora, até aceito que seja uma escritora. Mas devo dizer que para mim ser um escritor é ver com os olhos, guardar na alma e espelhar no papel. E eu particularmente gosto muito de passar a minha íris pela íris da minha cidade, pela íris da minha gente, sentir as dores, as alegrias e traduzir isso tudo no papel. Então dali vem a minha inspiração. Eu inspiro-me e conto e retrato a minha alegria, aquilo que eu sinto, aquilo que eu gostaria que fosse. E ao mesmo tempo aquele sofrimento, aqueles maus comportamentos, os meus comportamentos, e vou ajudando a fazer o trabalho para ajudar a formar as consciências e a formar caráteres que ajudem o desenvolvimento de um país.
Porque hoje em dia a África virou moda. Nos dois sentidos. No bom sentido, porque durante muito tempo o homem tentou abafar, tapar aquilo que era inevitável. A África é mãe. Eles foram levados para o Egito como escravos, mas foram mandados para a Terra Prometida. Demorou. E até agora eu acho que essa descoberta da Terra Prometida ainda está lá. Então o homem agora vai descobrindo que é bom estar em África, mas tem que se lembrar que África é um continente, não é um país. Temos a nossa própria identidade. Quando se diz vou para a África, tens de ter o cuidado de dizer vou para Angola. Onde fica Angola? Angola fica na parte austral da África. Há a parte norte da África, há a parte sul da África. Angola fica na parte austral da África. Então, temos as nossas próprias identidades culturais. Nem todos em África pensam igual, têm a mesma educação. Mas lutamos todos por uma união africana. Não devemos ser coconotes, dentro uma coisa, fora outra. Devemos lutar e unir. Mas não é só a África que se deve unir. Eu acho que a África sozinha também não faz nada. Os países africanos devem se unir e, ao mesmo tempo, eles devem ter a capacidade de se unir com outros países para transformar o mundo num local melhor para todos viverem. Porque só viverem os africanos não presta. Só viverem os europeus não presta. Eu acho que a união não tem que ter credos, raças. Uns foram colonizadores, outros foram colonizados. Tirar dali o que resultou de melhor e formar um todo. É dessa simbiose toda onde eu vou buscar o meu sentimento para a escrita. E quando digo que numa parte má também, porque há pessoas que fazem para parecer. Eu estou a fazer para parecer, mas não sente. Tem que ter alma, tem que ter sentimento. Fazer por fazer não interessa. Até aqui se fez. É bom que falem de nós, mas mais do que falar de nós é fazer connosco. E a gente fala muito hoje, né, acho que você tem noção disso, do quesito do lugar na literatura, né? E hoje a literatura ela é muito vasta do homem e do branco. Então eu queria que você, como mulher negra, falasse da importância do seu lugar na literatura também. E dos negros, sejam africanos, não sejam africanos, sejam de outros lugares. Como que é isso? Eu como mulher, eu julgo que o papel da mulher é muito importante. Porque é quando eu falo, quando faço a palestra e falo com as mulheres sobre a violência doméstica, como quebrar o silêncio, sair dali daquele local. Se tu não fazes por ti, ninguém faz. E a mulher tem que se valorizar. Não valorizas, não esperes que o outro te valoriza quando tu próprio não te valorizas. Enquanto a mulher não tomar consciência que ela é capaz, não vai conseguir nada. É como o amor. Tu tens que te amar para poder ser amada e para amar os outros. Então, e a mulher negra, o africano nascido em Angola, o descendente de africano que está no Brasil, é tudo igual. O haitiano, é tudo igual. Tem que haver uma coisa que nós chamamos de autossuperação. Tem que ter 3 coisas na vida, que é o amor próprio, autoconfiança e autossuperação. São 3 coisas gratuitas que nos devem acompanhar. Se não gostares de ti, ninguém gostará. Se não acreditares, ninguém fará por ti. Se não teres um alto desempenho para buscar aquilo que tu queres, ninguém buscará. Então, ser mulher, nesse século em que estamos, é muito mais do que ter uma cara bonita, uma perna torneada. É ter a capacidade de poder dizer não, escrever o seu nome na história, seja com outras mulheres, seja com homem. Porque a humanidade é formada por homens, mulheres, crianças. Somos um todo. Se não pensarmos assim, não. E a mulher tem um grande potencial, tem o poder de dar vida. Quando és mãe,
Consegues. A mulher é guerreira. Só não consegue quando não quer. E hoje em dia já não é desculpa para a mulher dizer não posso porque sou negra, não. Ser negra não é um estigma. É preciso aceitares que tu és negra. Quando tu própria tens vergonha de ser negra, de que outro te diga aquela mulher é de raça negra e dói. Não dói. És negra. Só negra. Só África. O meu lugar é onde todos estão. Não tenhas pena de ti por ser negra, não. Quando tu tens pena de ti, quando tu te diminuis, não esperes que o outro te vai elevar. Então não é negro, ser negro não é um pecado. Para te firmares como negro não precisas dizer anular o branco, não precisas fazer o mesmo. Se tu recriminas o que ele fez, se tu fizeres igual, estás a fazer a mesma coisa. Não. Fizeste aquilo que eu disse. Foste ferida. Deixa cicatrizar. Busca força na beleza das tuas cicatrizes. Não existe maior força do que aquela que tiras das tuas adversidades. Podemos crescer sim na adversidade. Ser negro não é pecado, mas também ser negro não é ter pena de tu próprio, não é te fazeres de vítima. É seguir em frente. Não é deixar que os outros digam ela podia fazer, mas não fez. É mostrar que tu és capaz. Não é dizer, eu não faço porque não deixam, não. Prova! Na minha terra, em Angola, há poucos patrocínios. O governo não patrocina quase nada. Então eu provo que sei fazer e eles têm que acreditar porque eu provei que sou capaz. Então não há mais desculpa. Se tu provares o mundo que és capaz, o mundo te dará razão. Enquanto tu ficares à espera, não vais passar disso mesmo, negro. Negro tem que ser mais qualquer coisa. Gente. E gente faz pelas gentes e faz por ele próprio. Essa é a Marta aqui na WTV Brasil. Estamos aqui com o João Kanda, ele que é o organizador do evento, né, desse grande encontro, que a gente ficou sabendo aqui, que é o primeiro evento, né, que vocês estão fazendo, para poder ver como é que seria um teste, na verdade, de um piloto. E eu queria saber, como é que foi esse piloto para você, quais foram as coisas positivas que você viu aqui dentro, as coisas que vocês acham que precisam melhorar, como é que foi toda essa visão de você que é o organizador do evento? Eu penso que, considerando o período, que é muito curto, que começamos com esse projeto, tem apenas um ano. No começo, o Literáfrica abrangia apenas pequenos encontros em escolas, com grupos de estudantes, mas na medida que fomos avançando, fomos percebendo que a necessidade de abranger esse projeto era cada vez maior. E o projeto em si se tornou uma bola de neve. E decidimos então, com muito sacrifício, sabemos que a literatura africana no Brasil não é prioridade, não é algo que tem despertado muitos incentivos, muitos apoios, né? Mas mesmo assim nós decidimos assumir esse desafio e decidimos então fazer o primeiro encontro. Analisando tudo que rolou hoje aqui, tudo que aconteceu, os debates, pela dimensão, pelo número de escritores, acreditamos nós sendo positivo, né? Até porque recebemos um feedback muito grande das pessoas, incentivo, pedindo para que no próximo ano a gente faça uma segunda edição e estamos felizes com esse resultado. Então foi muito positivo para vocês também, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Você falou um pouco dessa coisa da necessidade de se trabalhar a temática da literatura africana, e a gente vê isso muito em comparação com a Bienal do Livro, que dentre os escritores que estão aqui, só 2 vão marcar sua presença lá. A literatura africana é muito resumida na Bienal do Livro. E eu queria que você falasse um pouco, em comparação aos 2 eventos, que se talvez a Bienal fosse mais completa no sentido de abranger mais literaturas, talvez eventos como esse seriam mais locais, talvez, se a Bienal fosse mais completa? Olha, o projeto Literáfrica tem um diferencial de muitos eventos que são feitos, muitos eventos na área da literatura que são feitos pelo Brasil. Muitos desses eventos são eventos comerciais, né? E eventos comerciais e publicitários. O nosso evento nós buscamos algo que tem muito a ver com o Brasil, que é a identidade do Brasil. A construção da identidade brasileira passa pela contribuição dos africanos.
Porém, é muito importante trazer temas reais, temas do contexto atual, a história verdadeira, não contada por terceiros, mas contada na primeira pessoa, né? Através de um evento que realmente realça aquilo que é a identidade brasileira, que é a identidade africana. Então, existe esse diferencial. Nós estamos preocupados com a imagem da África no Brasil. Nós estamos preocupados na forma como as pessoas pensam sobre a África, como as pessoas falam sobre a África, como as pessoas generalizam os países africanos, como as pessoas não entendem que a África, por ser o berço da humanidade, ela tem características assim, Únicas, né? únicas, diferentes, tem um diferencial muito grande. Nós na África, nós africanos, os países africanos, só para ter uma ideia, são mais de 2.000 línguas, né? E estamos a falar do continente que é o segundo maior populacionalmente falando. Então, há muita coisa que ainda não foi dita sobre a África no Brasil. Há muita coisa sobre a África que os brasileiros não sabem, que os americanos, que os afrodescendentes, os asiáticos não sabem. Então, o nosso desafio é trazer essa imagem da África, é ressignificar a imagem da África e, sobretudo, também contribuir no desafio daquelas questões que enfermam a nossa sociedade, que é a violência do gênero, racismo, o preconceito, rever as leis de imigração, as condições dos refugiados. Tudo isso é muito importante. E esse projeto, ele, na medida que for crescendo, nós vamos começar a desenvolver novas pautas, né, de acordo aos próprios problemas que nós, os africanos, vivemos e que muitas das vezes é olhado de uma forma diferente. Portanto, vai ser um desafio muito grande, porque nós estamos praticamente na contramão da realidade ou dos projetos ou dos eventos, de muitos outros eventos literários que são feitos. No caso concreto, por exemplo, a Bienal. Basta olhar para o número de escritores europeus, americanos, vão para a Bienal, são o centro da Bienal e muitas das vezes não vemos escritores africanos. Afinal de contas, que Brasil nós queremos, como passa-se muito pela mídia, né? Um Brasil que realmente reconheça de onde nasceu a sua identidade. E outra pergunta importante, eu acho que não só nesse quesito de mostrar a África da visão da primeira pessoa, eu acho que um evento como esse é importante também para poder quebrar o preconceito, quebrar vários estigmas da sociedade, como o racismo, por exemplo. Você acha que essa é a proposta do evento também? Porque a temática social, ela abrangeu quase todas as palestras, os discursos dos escritores. Para você, esse evento funciona assim também? Funciona. Aliás, é também um dos nossos objetivos, é uma das nossas linhas. O preconceito, o racismo é uma doença muito perigosa, né? Tem dividido o Brasil, tem causado muitos problemas, relacionamento. Então, é muito importante nós começarmos também, como africanos, trabalhar nessa questão, trabalhar na imagem. Independentemente, há uma frase que eu tenho usado nos meus livros, que é o seguinte: o ser negro ou branco é um diferencial. No fundo, nós somos todos iguais, todos nós nascemos, todos nós morremos, todos nós crescemos, todos nós temos problemas, todos nós temos as mesmas características que são características universais do ser humano. Então precisamos acabar com isso. O Brasil precisa acabar com isso. O Brasil precisa vencer o preconceito. O Brasil precisa vencer o racismo. Basta olhar os números, não mentem. Os jovens que mais são assassinados são negros. Os negros estão em menor proporção em todas as esferas, na educação, nas universidades, na mídia. Então, isso é um problema que o Brasil precisa resolver. Aliás, eu tenho dito mais, está na hora do Brasil ter vergonha das estatísticas que não mentem. É hora de mudar. Então, mudar realmente, né? Realmente, não no discurso, não na época de eleições. Mudar realmente e fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais unidas, cada vez mais com uma autoestima que realmente importa à sociedade, né? E pararmos com isso, é hora de acabar com isso. E a nossa pauta também é justamente essa,
contribuir nesse desafio e nessa luta. E a gente vai continuar. Por mais difícil que seja, a gente vai continuar. E esse evento é só um começo de muitos projetos que nós temos em carteira. É isso aí, novidades então por aí com o João Kanda aqui na WTV Brasil. E aqui no Encontro Internacional dos Escritores Africanos, o Mustafa trouxe um pouco do trabalho dele, né? Ele que é escritor e artista plástico. E eu queria te perguntar um pouco sobre as duas áreas. Eu sei que você é dentista também, né? Você trabalha como dentista. Eu queria que você falasse um pouco como que foi o quesito da sua produção no desenho, como é que começou isso, onde surgiu o interesse, foi desde pequeno, se surgiu com você um pouco mais velho, de onde surgiu esse interesse pelo desenho? É uma pergunta muito difícil, senhor, assim, para perguntar, responder tudo isso. Pronto, eu acho que Deus, graças a Deus, deu-me esse dom, esse talento de desenhar, desde pequenino, mesmo antes de começar já a falar. Desenho desde 3, 4 anos da idade até agora, mas durante até a juventude nunca dava a importância de recolher todos os meus trabalhos. Muitas pessoas até roubaram, tiraram os meus desenhos, fiz exposições na escola, na faculdade. Passei com muitas fases de escolas, surrealismo, cubismo, como eu era jovem, retratos, portrait e caricatura, até cheguei à hora de conhecer Dona Amélia da Lomba, a grande diva que está aqui comigo, quando ela me pediu, quando conhecemos no dia do lançamento do meu primeiro livro em Angola, depois me pediu assim para desenhar o livro dela, que está agora aqui também. Deu para mim 300 poemas e deu para mim pouco tempo, então tinha de ler as poemas e engolir as poemas, digerir as poemas e desenhar. Não dormia quase 2 meses. Finalmente o livro atrasou dela, mas eu não perdi o hábito, então tinha de gravar, desenhar todos os dias, até hoje, desde 2016, tenho 1000 e tal gravuras guardadas. E tinha outras coisas no Facebook de caricaturas políticas que causaram para mim problemas. Pronto, e depois pensei como recolher isso, não são ficheiros no computador, não, mas através de outra forma poética, filmes. Encontrei o meu grande amigo brasileiro de origem egípcio, Amr Zayat, que começou a fazer edição desses filmes que já mostrei hoje aqui ao vento e muitas pessoas gostaram. E aí, não posso parar. Chegamos ao final de mais um Expressão Cult. Esse Expressão Cult foi muito especial para nós, da equipe da WTV Brasil, da equipe do Expressão Cult. Conhecemos muita coisa bacana, conversamos com muitos especialistas da área, da literatura africana, justamente para quebrar esses estereótipos, para poder fazer com que você, que talvez nunca tenha tido contato com nenhum escritor africano, possa conhecer, possa saber um pouco das ideologias, para saber um pouco dos pensamentos e de tudo que envolve o meio da literatura africana. Não podemos pensar na África como uma coisa só. A África é um continente diverso, com uma grande diversidade étnica, cultural, muitos países, dividido em muitas fronteiras, e tem muita coisa bacana. E a gente trouxe um pouquinho para você, que acompanha a Expressão Cult, de tudo o que estava acontecendo no evento. Durante o evento passaram os links aqui, espero que vocês tenham ido, curtido nas páginas do Facebook. Esse programa vai subir para o YouTube, então acompanha, manda para a família, manda para algum primo que tem interesse na literatura africana para conhecer alguns dos autores que estão aqui. Dão umas pesquisadas nas obras dos autores que a gente falou por aqui. No meio do programa passa o nomezinho deles aqui embaixo no GC, vocês podem dar uma pesquisada, vão atrás para poder conhecer. A gente vê, por exemplo, o próximo evento, que vai ser a Bienal do Livro, e a Expressão Cult vai estar lá. Não vemos muitos escritores africanos. Então é muito importante que nós fazemos a nossa parte de ir buscá-los também, para conhecer um pouco mais dessa cultura da literatura africana, que tem muita coisa bacana. Eu fico por aqui, nos vemos na Bienal do Livro. O Expressão Cult vai estar marcando presença lá junto com a WTV Brasil, inteirinha, deixando sua marca na Bienal do Livro e trazendo de tudo de bom e do melhor do mundo da literatura para você, nosso telespectador, que a gente agradece muito pela parceria, pelo comprometimento, a toda a equipe que fez parte do projeto, a quem organizou, João Kanda, os autores que estavam aqui e todos os artistas que organizadores possibilitaram esse evento. Um beijo, até a próxima.